falei pra você que a gente vai trazer um assunto que tá rendendo desde ontem, né? Um incêndio que atingiu um depósito de pneus no INCRA 9. Foi ontem no início da noite. 80 bombeiros foram deslocados pra lá pra controlar as chamas. Nós fomos pra lá porque ainda há fumaça e ainda tem fogo. Quero saber qual é a situação. E a gente mandou uma equipe pra lá. O Gustavo Schwab tá na região e vai contar pra gente. Acabou ou ainda tá rendendo, Schwab? Ainda tem muito trabalho para os bombeiros aqui na região, Neila. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o DF no ar nesta sexta-feira. Pedi até para o Sidney Vicente poder mostrar a atual situação deste galpão, que conforme o Corpo de Bombeiros, eles receberam um chamado por volta de 5 horas da tarde e quando chegaram aqui, o incêndio já estava muito grande, como você bem disse, uma grande quantidade de militares para fazer esse combate. E no momento, está nessa fase de rescaldo. E para conversar um pouquinho mais sobre os detalhes de toda essa operação e das possíveis consequências aqui na região, vou conversar com a capitã Larissa, que gentilmente vai conversar conosco aqui, aceitou conversar com a equipe do DF no ar. Capitã, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, o bom dia. Agora a gente está nessa fase de rescaldo. O que significa? Já é possível dizer algum tipo de dano na estrutura? Como é que tudo isso aconteceu? Bom dia. Bom dia a todos. Teve sim dano na estrutura, né? O teto cedeu com as chamas. No momento a gente está fazendo um rescaldo porque ainda tem muito material combustível, né, por baixo do teto que cedeu. Então a gente tem que fazer esse trabalho de retirada desse material para ir cessando o fogo que ainda tem. Agora, no momento em que tudo aconteceu, que a equipe dos bombeiros chegaram, havia alguma vítima? Tinha gente dentro dessa estrutura? Bom, o relato que a gente tem é que o morador, o proprietário estava aqui, um senhor, ele inalou fumaça, foi atendido pela ambulância, ele recebeu o oxigênio, mas não precisou ser transportado. Agora, Neila, a capitã Larissa me contou, inclusive, que desde as 3 da manhã os militares vêm fazendo rondas periódicas para justamente saber como é que está o estágio aqui do que sobrou, justamente para evitar novos focos de incêndio. Há uma previsão de até que momento essa fase de rescaldo vai continuar? Nós vamos permanecer aqui enquanto houver focos, né, do incêndio, e vamos permanecer porque ainda tem pontos quentes e como o dia está muito quente hoje, pode ser que há algum foco que reigna, né? Então a gente tem que manter as viaturas aqui para evitar qualquer tipo de transtorno. A gente vê que toda a estrutura do galpão ela foi abalada, mas ficou apenas no galpão ou alguma residência vizinha foi afetada? Nós conseguimos manter apenas no galpão. Nós trabalhamos em 3 frentes, né, de ataque ao fogo, tanto aqui na frente quanto nas laterais, para a gente conseguir evitar que se alastrasse para as outras residências. É isso, Neila. Então o trabalho dos bombeiros vai continuar aqui ao longo do dia até que todos os focos sejam completamente eliminados. Ainda não é possível saber o que causou o incêndio, né? Conversando aqui com a capitã Larissa um pouquinho antes da gente entrar, somente a perícia vai poder definir isso, mas ela está aqui à disposição, caso você tenha algum questionamento, pode fazer que eu repasso a ela. Schwab, uma das perguntas você já respondeu, não sabe o que provocou, né? A gente está falando de um galpão de pneus, é algo totalmente inflamável. Mas ela falou que tinha um morador aí dentro. Eu queria saber que espaço é esse e se ele tinha algum equipamento de segurança, extintor de incêndio, para caso ocorresse um problema como o que ocorreu. Que local é esse? Era um galpão, mas morava gente? A Neila chama a atenção para um ponto que disse que havia um morador aqui dentro, dono do galpão, então era um galpão e também uma residência. Era possível saber se havia algum tipo de material de segurança contra incêndio, por se tratar de um produto altamente inflamável? Certo. Não é possível, pelo estado que está a estrutura, a gente ainda não conseguiu verificar se existia alguma proteção. Era o proprietário, não temos a informação se ele era morador daqui, era o proprietário do galpão. Aqui tinha muito material de pneu, né? A gente encontrou muito pneu e outros materiais combustíveis também. É isso, Neila. Mais algum questionamento? Pode fazer, a capitã Larissa está aqui para responder. Schwab, eu tô vendo que tem moradias do lado do galpão, né? Pessoas moram aí, eu acredito que com a força do vento essa fumaça deve ter girado aí na região. Eu não sei se ela consegue responder se essa fumaça chegou aí para casa das pessoas e como é que essas casas receberam essa fumaça, se isso
pôde de alguma forma prejudicar, tiveram que fechar as janelas. Como é que foi a dinâmica da fumaça numa área residencial? Capitã Neila faz mais um questionamento que houve esse atendimento ao proprietário que inalou muita fumaça, não houve alastramento do fogo para as outras residências, mas a fumaça ainda é muito forte, principalmente na hora do incêndio deve ter sido ainda mais. Houve algum atendimento a algum vizinho? Teve muita fumaça entrando nas residências vizinhas? Então, não teve atendimento aos vizinhos, né? A gente conseguiu tirar todos os vizinhos de forma rápida e mantivemos eles longe do incêndio. A todo momento, algumas pessoas queriam entrar nas residências e nós não permitimos justamente por conta da fumaça. Até então, não tivemos nenhum chamado por conta dessa fumaça, né? Ela se alastrou bastante, mas não tivemos nenhum atendimento quanto a isso. E Neila, a gente pode pedir para o Sidney Vicente mostrar mais uma vez. A gente tem até uma dificuldade de ver o final do lote, do quão densa é essa fumaça. O trabalho de rescaldo continua. Essa preocupação com a fumaça ela é muito grande, mas a gente consegue ver pelo menos as casas vizinhas não estão sendo afetadas. Esse trabalho vai seguir, a gente vai permanecer aqui no local. Qualquer novidade a gente traz aqui de volta no DF no ar. Neila. Obrigada, Schwab. Se algum morador quiser conversar com você, até quem esteja assistindo a gente agora no DF no ar, que mora aí nessa rua, que queira compartilhar essa experiência que viveu, é só chegar na rua, Gustavo Schwab tá aí, a gente recebe vocês aqui, a gente dá esse ombro para vocês falarem sobre a experiência que vocês viveram e como é que vocês saíram dela. Schwab, pode chamar a gente a qualquer momento, tá? Pra gente compartilhar a informação, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. A gente tá falando de um galpão cheio de pneus, mas ao lado de residências, as pessoas moram aí. Se tinha equipamento de segurança ou não, não se sabe, mas também não foi usado para combater. Mais de 80 bombeiros foram escalados para essa operação. A gente viu a bombeiro falando aí que as pessoas tiveram que sair de casa. Foi uma operação que movimentou toda essa região aí do INCRA 9. Inclusive, na hora que esse incêndio começou ontem, no final da tarde, muita gente não pôde voltar para casa, porque essa área ficou isolada para proteger os moradores. A notícia boa é que o fogo não saiu de dentro do galpão, graças ao trabalho muito eficiente do Corpo de Bombeiros, mas muita fumaça, como a gente acompanha aí do lado direito da tela, imagens de ontem, e do lado esquerdo, imagens de agora. O galpão o teto foi todo para o chão, não se sabe nem o que vai ser preservado dessa estrutura. Gustavo Schwab vai ficar lá nesse ponto, se algum morador quiser conversar com a gente e falar sobre essa experiência que viveu, isso pode ajudar outras pessoas também em situações.